Então, pessoal, vamos para a segunda parte aqui. Essa segunda parte é a resolução, né, da reserva de lucro obrigatória, né, a reserva de lucro legal, né, que é por lei, 5% do lucro do exercício a gente precisa reservar, né, obrigatoriamente, para compor uma reserva de lucro para a empresa. Mas há alguns limites aí, né, e é isso que a gente vai precisar entender, tá? Então vamos para a questão 2. Uma empresa fechou o seu ano contábil com o lucro líquido do exercício em R$40 mil. Ela já possuía um capital social de 25, já possuía uma reserva de capital de 5 mil, e o seu lucro líquido já era constituído e já existia um valor de 3.800. Com isso, vamos determinar esses valores que ele pede aí. O máximo para reserva de lucro, o valor que a empresa deverá incorporar a essa reserva de lucro, né? Então vamos aqui. Primeiro vamos colocar os dados aqui, né, numa tabelinha para a gente poder iniciar o processo de resolução. Então, meu capital social de 25 mil, minha reserva de capital de 5 mil, minha reserva legal, né, de lucro, que já existe, de 3.800, e o lucro nesse período contábil, né, o lucro líquido aí de 40 mil, tá bom? Então vamos lá tentar entender um pouquinho aqui. Tabelinha eu diminuí ali só para manter os valores, tá? Qual que seria a reserva máxima, né, de lucro para essa empresa? Né, pela lei a gente tem que, o máximo que a gente precisa reservar é 20% do meu capital social. Então se o meu capital social está em 25 mil, 20% dele, 5 mil, tá? Quem tem dificuldade de resolver porcentagem, 20%, 20 sobre 100, 0,2, 0,2 vezes 25 mil, 5 mil reais. Também há um outro limite. Esse limite até pode ser ultrapassado, não há nenhum tipo de problema. O que não pode ser ultrapassado é essa máxima de reserva de lucro. Essa é obrigatório ter um limite, né? O limite é um teto aí, os 5 mil. Nós estamos em 3.800. Então há a possibilidade de incorporar R$1.200 ainda aí, né? Agora o limite da reserva de lucro mais reserva de capital, que é 30% do capital social. O capital social, como eu disse, 25 mil. 30% dele, 7 mil. A minha reserva de lucro, a soma dos duas, já está ultrapassando esse valor. Então, se eu olhar aqui, a reserva de lucro mais a reserva de capital já está em 8.800. Mas a empresa ela pode estourar esse teto. Fica a caráter dela, tá? Mas também a desobriga de acumular mais valores de lucro, se ela quiser. Mas vamos continuar resolvendo aqui. Então, 7 mil seria o meu limite aí. Então, o máximo da reserva de lucro é o teto que não pode ser ultrapassado. O limite da reserva de lucro mais a reserva de capital é um limite, mas que pode ser ultrapassado. Então, por lei, 5% do lucro líquido, né, do período contábil tem que ser destinado à reserva de lucro obrigatória, é a reserva de lucro legal. Então, é 5% dos 40 mil, 2 mil. Então, eu tenho 2 mil reais que obrigatoriamente eu deveria incorporar na minha reserva de lucro. Mas, né, a minha reserva de lucro já conta com 3.800. Então, o máximo que eu consigo colocar, né, aquele X ali, ó. Qual que é o X máximo ali que eu consigo colocar mais 3.800 que limita esses 5 mil? 1.200, tá? Mas, como eu já disse, a reserva de lucro e a reserva de capital já está em 8.800, ou seja, já ultrapassa os 7 mil, né, que é um limite aí, não obrigatório, né, você pode ultrapassar, mas é um limite. Então, a empresa, ela não pode colocar mais que R$1.200. Então, isso já está determinado. Mas ela pode colocar menos, porque o limite do 30% do CS ali já está ultrapassado. Então, fica a caráter da empresa escolher entre 0 e no máximo R$2.000, ou desculpa, R$1.200 para colocar como reserva de lucro. Então, eu não sou obrigado a colocar nada se a empresa assim determinar, né? Por quê? Porque no limite do RL mais RC ali, eu já bati, tá? Então, por lei, eu tinha que separar os 5%, mas se eu já bati aquela meta, eu não tenho mais obrigação. Agora, eu também não posso ultrapassar ao máximo da reserva legal, que é os 20% do capital social. Então, aí que está a jogada, tá? O máximo, meu teto é 5 mil. Eu já tenho 3.800. Então, muita gente calculou aí, achou os 2 mil e colocou como se fosse os 2 mil. Não é. E muita gente também bateu o martelo dizendo que a empresa tem que colocar os 1.200. Tudo bem, ela pode colocar os 1.200. Mas ela não é obrigada a colocar esses 1.200. Porque ela já tem um dos limites ali, ela já bateu. Então, ela tem
né, por escolha, né, colocar entre nada e R$ 1.200. Tudo bem? Então essa que é a questão que a gente precisa tomar cuidado aí na hora de resolver essa atividade. Tá bom, pessoal? Então, aqui estão os meus contatos da Cibele e da Débora, se precisar de alguma coisa. Tudo bem? Até a próxima.